O Espada da Manhã Parte 15. A Dança dos Dragões 3 anos em Meereen. O sol escaldante de Meereen tornara-se tão familiar para Arthur quanto o calor suave de Dorne. 3 anos servindo a rainha Daenerys Targaryen, 3 anos de batalhas, intrigas, e uma paz frágil que teimava em não se firmar. Arthur Sand, agora conhecido em toda a Baía dos Escravos como a Espada Branca, o protetor da rainha, o matador de campeões, cavalgava pelas ruas de tijolos coloridos com a familiaridade de quem conhecia cada esquina, cada mercado, cada rosto. Mas seu coração estava em outro lugar. A carta de Dorne o Corvo chegou numa manhã como qualquer outra. Arthur estava nos pátios treinando com jovens imaculados quando Missandei, a intérprete da rainha, aproximou-se com um pergaminho na mão. Sor Arthur, uma carta para ti. De Dorne. Arthur sentiu o coração apertar. Cartas de Dorne eram raras. Sua mãe não escrevia com frequência, preferia que os mensageiros falassem por ela. Se escrevia agora, era importante. Agradeceu a Missandei com um aceno e abriu o pergaminho ali mesmo, sob o sol escaldante. Meu querido Arthur, espero que esta carta te encontre bem, saudável e vivo. 3 coisas que uma mãe sempre deseja para seu filho, especialmente quando ele insiste em servir rainhas em terras distantes. Não tenho novidades importantes de Dorne. O sol continua quente, o mar continua salgado, e queda de estrelas continua de pé, desafiando o tempo como sempre fez. Mas escrevo por uma razão simples. Sinto tua falta. Sei que tens um propósito em Meereen, sei que serves a uma causa que acreditas ser justa. E sei que Brandon, teu pai, faria o mesmo, se estivesse vivo. Os Stark sempre foram teimosos e honrados, e tu herdaste isso dele. Mas quero que saibas de uma coisa, Arthur. Uma coisa que talvez nunca tenhas dito claramente. Não importa quem foi teu pai. Não importa o sangue dos Stark que corre em tuas veias. Para mim, tu és simplesmente meu filho. O menino que criei sozinha, que ensinei a andar, a falar, a sonhar. O homem em que te tornaste é meu, tanto quanto dele. Mais meu, até, porque fui eu que estive aqui todos os dias. Então não carregues o peso desse legado como se fosse uma dívida a pagar. Brandon não te pediria isso. E eu não quero isso. Quero que voltes para casa um dia. Quero te abraçar novamente. Quero ver teus olhos roxos brilhando enquanto me contas tuas aventuras. Até lá, cuida-te. E lembra-te, minha porta estará sempre aberta. Não para o filho de Brandon Stark, mas para meu filho, Arthur. Com todo o meu amor. Tua mãe. Arthur leu a carta 3 vezes. Depois, dobrou-a com cuidado e guardou-a junto ao coração. Missandei, que esperava respeitosamente à distância, aproximou-se. Más notícias, Sor Arthur? Não. Arthur sorriu, um sorriso que ela raramente via. As melhores notícias possíveis. 3 anos de serviços. 3 anos em Meereen haviam sido um turbilhão. Arthur chegara quando a cidade recém caíra, quando Daenerys ainda tentava entender como governar uma população hostil. Os dias seguintes foram de ataques dos filhos da Arpia, de assassinatos nas sombras, de medo constante. Ele se tornara o guarda-costas não oficial da rainha, seu escudo mais confiável. Não porque os Imaculados não fossem competentes, eram os melhores soldados que já vira, mas porque Arthur era diferente. Era um cavaleiro, com a honra e a lealdade que isso implicava. E Daenerys confiava nele como confiava em poucos. Lembrava-se do primeiro grande ataque dos filhos da Arpia, quando uma dúzia de assassinos infiltrara-se na pirâmide. Arthur estivera ao lado de Daenerys, a alvorada dançando na escuridão, protegendo-a enquanto os Imaculados lutavam para alcançá-los. Quando a batalha terminou, Daenerys olhará para ele com olhos arregalados. Poderias ter morrido, dissera. Podia, Arthur responderá. Mas não morri. E vossa graça está viva. Ela tocara seu rosto, um gesto rápido, quase inconsciente. Obrigada, Arthur Sand. Depois disso, algo mudara entre eles. Não era amor. Arthur sabia que Daenerys via nele um protetor, não um amante. Ela tinha Daario para isso, o mercenário Tiroshi com seus cabelos azuis e sua língua afiada. Mas era confiança, e isso, em Meereen, valia mais que ouro.
Os anos de paz frágil. O segundo ano trouxe uma calmaria tensa. Os filhos da Arpia foram gradualmente eliminados, e Daenerys tentou governar com justiça. Arthur a acompanhava em todas as audiências, em todos os julgamentos, em todas as decisões difíceis. Viu-a libertar escravos, punir mestres cruéis, tentar equilibrar as demandas de uma cidade que a odiava. Viu-a cansar-se, duvidar de si mesma, chorar em noites solitárias. E viu-a levantar-se novamente a cada manhã, determinada a ser melhor. Nesse ano, Arthur enfrentou e matou 3 campeões dos filhos da Arpia em combates singulares. Cada vitória fortalecia sua lenda, mas ele não lutava por fama. Lutava por ela. Daenerys notou. Nunca pedes nada, disse-lhe uma noite, nos jardins no topo da pirâmide, sob um céu estrelado. Outros homens pedem terras, títulos, ouro. Tu apenas serves. Não preciso de terras, vossa graça. Tenho Dorne. Não preciso de títulos, sangue me basta. E ouro não compra o que eu quero. E o que queres? Arthur olhou para as estrelas. Honra. Saber que fiz a coisa certa. E um dia, voltar para casa e ver minha mãe novamente. Daenerys ficou em silêncio por um momento. Tens sorte, Arthur Sand. Sabes o que queres. A maioria de nós passa a vida procurando. O terceiro ano foi o mais difícil. A chegada dos outros. Os filhos da Arpa renovaram seus ataques. E Daenerys tomou uma decisão que abalou Arthur. Ficaria em Meereen. Governaria. Não iria para Westeros enquanto a cidade não estivesse segura. Arthur entendia a lógica, mas sentia a frustração da rainha. Ela queria o Tronos de Ferro, quer lutar contra os usurpadores, queria o lar que nunca conhecera. Mas estava presa em Meereen por dever. Nesse ano, Arthur treinou mais do que nunca. Os jovens guerreiros de Meereen vinham aprender com ele, e ele ensinava com paciência. Imaculados o respeitavam, os Dothraki o admiravam, até os mercenários reconheciam sua habilidade. Foi também o ano em que enfrentou o seu último grande desafio. Khras, o campeão dos lutadores de fossa, um homem enorme que desafiava qualquer um que apoiasse a rainha. A luta aconteceu na arena principal, diante de milhares. Khras era forte, rápido, implacável, treinara a vida inteira para matar. Arthur era menor, mais leve, mas tinha algo que Khras não tinha: paciência. Dançaram por longos minutos, a multidão rugindo. Khras atacava como fera, Arthur fluía como água. E no final, quando Khras cometeu um erro, Arthur aproveitou. A Alvorada encontrou seu peito num golpe limpo. O campeão caiu, e a multidão silenciou. Arthur ajoelhou-se ao lado do homem moribundo. Morres com honra, disse baixinho. Khras olhou para ele com olhos vidrados. Tu és rápido, como o vento, e morreu. Daenerys, nas arquibancadas, levantou-se e aplaudiu. A multidão, hesitante no início, juntou-se a ela. Arthur Sand vencerá o coração de Meereen naquele dia. O homem sem passado, mas apesar de tudo, Arthur nunca falava de Brandon Stark. Os outros cavaleiros, os mercenários, os nobres exilados que cercavam Daenerys, todos tinham histórias de família, linhagens, orgulho ancestral. Arthur ouvia em silêncio, mas nunca contribuía. Sor Barristan, no dia mais calmo, perguntou-lhe sobre isso. És filho de Brandon Stark, Arthur. Isso te daria lugar entre os maiores nobres de Westeros. Por que não usas isso? Arthur olhou para o velho cavaleiro com olhos calmos. Brandon Stark morreu antes de eu nascer. Nunca o conheci. Nunca segurou minha mão, nunca me ensinou nada, nunca esteve lá quando precisei. Mas é teu sangue, minha mãe é meu sangue. A voz de Arthur era firme. Ela me criou, me protegeu, me amou. Ela é minha família. Brandon Stark é um fantasma. E eu não devo nada a fantasmas. Sor Barristan ficou em silêncio por um momento. Depois, lentamente, acenou. És mais sábio que a maioria, Arthur Sand. Os homens passam a vida presos a fantasmas. Tu escolheste os vivos. A última noite em Meereen na véspera da partida final para Westeros, porque finalmente, depois de 3 anos, Daenerys decidira que era a hora. Arthur caminhou pelos jardins da pirâmide mais uma vez.
O céu estava estrelado, e o ar cheirava a flores noturnas. Daenerys estava lá, como tantas vezes estivera, olhando para o horizonte. Nervosa, Vossa Graça? Arthur perguntou, aproximando-se. Ansiosa. Ela virou-se para ele. 3 anos. 3 anos esperando por este momento. E agora que chegou, quase não acredito. Vencerá. Sei que vencerá. Daenerys sorriu. Confias tanto assim em mim? Confio. Arthur olhou para as estrelas. Não porque seja Targaryen, não porque tenha dragões. Confio porque vi quem és nestes 3 anos. Vi tua força, tua compaixão, tua determinação. Westeros precisa de ti. E tu, Arthur Sand? O que precisas? Arthur pensou na carta de sua mãe, guardada junto ao coração. Pensou em queda de estrelas, no mar salgado, nos limoeiros. Quando tudo isso acabar, Vossa Graça, quando estiveres sentada no trono de ferro, quero voltar para casa. Para Dorne. Para minha mãe. Daenerys tocou seu braço. E voltarás. Prometo. Ficaram em silêncio por um longo momento, 2 estranhos unidos por 3 anos de batalhas e confiança. Vai descansar, Arthur Sand, Daenerys disse finalmente. Amanhã começa a longa viagem. Arthur fez uma reverência e partiu, deixando a rainha com suas estrelas e seus dragões. A partida o sol nasceu dourado sobre Meereen quando a frota finalmente partiu. Centenas de navios, carregados de imaculados, Dothraki, mercenários e suprimentos. As velas estufavam ao vento, e os remos batiam em ritmo constante. E no navio principal, na proa, Daenerys Targaryen olhava para o horizonte oeste, seus cabelos prateados voando ao vento. Arthur estava atrás dela, como estivera tantas vezes. A alvorada em suas costas brilhava sob o sol. Para Westeros, Daenerys disse, sua voz carregando sobre o mar. Para Westeros, Arthur repetiu. Mas seu coração estava em Dorne. Estava com sua mãe. Estava com a única família que importava. O Espada da Manhã navegava para a guerra. O filho de Ashara Dayne voltava para casa.